Obrigado. Bom dia, irmãos. Deixa eu colocar aqui no meio. É um prazer estar aqui com vocês esta manhã. Como o presbítero Tiago já me apresentou, meu nome é Gustavo. Eu e minha esposa Thaís temos frequentado a igreja há aproximadamente um ano. Estamos aqui em Indaiatuba desde o nosso casamento, em outubro de 2020, então um ano e meio aí aproximadamente. E a gente veio para cá, era no meio da pandemia, a gente estava acompanhando algumas igrejas online aí à distância e também as nossas igrejas de origem, até que por coincidência divina, a gente temos um amigo comum com a esposa do pastor Laci. A gente assistiu uma pregação, foi na época dos estudos da série do deserto. Nós somos muito abençoados com aquela série de estudos, e assim que foi possível, que a igreja voltou às atividades presenciais, nós viemos conhecer e desde então não saímos mais. No final do ano nós nos tornamos membros aqui da igreja. Hoje a minha esposa faz parte aí da equipe do Ministério Infantil. Juntos, como o presbítero disse, estamos à frente do trabalho com os jovens e também pensando com algumas ideias já para os jovens casais. Estou vendo alguns rostos aí, temos alguns planos aí para a gente também. E hoje, então, para essa manhã, eu estou responsável pelo nosso estudo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 32 versículos. Vocês podem também acompanhar aqui pelo nosso telão. Lucas, capítulo 15. Vamos ler juntos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que são leguminosas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: pai, pequei... Opa, pulei uma parte. Caindo em si, ele disse, versículo 17: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou.
O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos? Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Deus, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Ajude-nos a entender a tua mensagem, a guardá-la em nossos corações e a colocá-la em prática. Amém. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler aqui em Lucas 15. Nós não temos registros aí do evangelista Lucas ter conhecido a Jesus, mas ele mesmo nos diz ali no capítulo 1, no início desse livro que ele escreveu, que após ouvir diversas vezes esses relatos, inclusive de testemunhas oculares, ele decide então fazer uma profunda investigação e deixar registrado esses fatos para que quem lesse pudesse ter certeza das verdades aqui escritas. Lucas então escreve uma narrativa contando vários detalhes de toda a vida de Jesus, começando lá na sua infância, passando pelo seu ministério ali na região da Galileia, onde Jesus se baseava ali em Cafarnaum, até a sua viagem final a Jerusalém e seus últimos dias vividos ali até ser traído, crucificado e ressurreto. O contexto desse trecho, então, é esse do finalzinho de quando Jesus sai da Galileia, já começa a andar em direção a Jerusalém, e a fama de seus sinais e milagres já havia se espalhado por toda Israel. E além dos discípulos que acompanhavam de perto, ali os 12 que nós conhecemos muito bem, nós sabemos também que já tinham multidões que o seguiam por onde ele passava. E assim como a sua fama atraía muitos seguidores que vinham para ouvir em busca de milagres, de curas e querer saber o que aquele mestre ensinava, Jesus também estava colecionando inimigos. Jesus já era bem conhecido pelos fariseus, pelos mestres religiosos, como a gente viu ali no texto de João, né, que eles perceberam que ele tinha uma grande fama e não gostavam daquilo. E Jesus já tinha tido várias boas discussões com eles, corrigindo e exortando os pensamentos deles. Isso me faz me lembrar um pouquinho de um tempo que eu trabalhei numa fábrica. Meu chefe na época tinha sido gerente de produção, agora a gente estava na área de projetos, mas ele falava que tinha um costume para saber o que estava acontecendo ali no dia a dia. Ele chegava, entrava e ia passando linha por linha de produção, cumprimentando cada um dos operários, perguntando o que eles estavam fazendo, qual que eram as ordens de produção do dia, no que eles estavam tendo dificuldade. Isso era a forma dele se contextualizar ali do que estava acontecendo na empresa. E aí ele falava para mim que, quando ele tinha o hábito de fazer isso, ele conseguia ver bem no rosto das pessoas, dois tipos de pessoas ali. As pessoas os funcionários, né, os operários que se sentiam alegres em compartilhar com ele, falavam que estavam trabalhando, a expectativa que eles tinham para o dia, para a semana, o que estava acontecendo, e ali se sentiam lisonjeados de ter o próprio chefe descer lá na fábrica para conversar com eles. Então essas pessoas ali empolgadas de poder ter esse tempo com o chefe diariamente,
Enquanto tinha também uma outra parte das pessoas que se sentia extremamente incomodados de ter o chefe ali, perguntando para eles o que eles estavam fazendo, por que ele quer saber disso, ele quer ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, acho que ele vai me mandar embora hoje. Por que ele tem um escritório dele com ar-condicionado, por que ele desce aqui na fábrica? E ali então essas pessoas tinham esse melindre, assim, questionavam a real intenção do chefe estar ali conversando com eles. E a gente vê isso muito bem também, né, nos textos, né, de Lucas. A gente já está no capítulo 15, durante o começo todo, as viagens de Jesus pela Galiléia e ali na região de Jerusalém, as multidões que o seguiam e os mestres da lei, os religiosos que o perseguiam e se sentiam extremamente incomodados. E é o que a gente vê no versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Exatamente esses dois tipos de pessoas. E aqui eu queria fazer uma clarificação sobre esses personagens que estão aparecendo aí no nosso texto. Os nossos queridos jovens aí, eles vão saber, a gente estudou ao longo do mês de março como estudar a Bíblia. E todo estudo, a sua primeira etapa é uma boa observação. Então aqui a gente pode observar que temos personagens que aparecem. Primeiro que aparece são os publicanos no versículo 1. Esses publicanos, eles eram homens do povo de Israel, judeus, mas que serviam ao Estado romano. Eles eram ali os cobradores de impostos. Você aí que deve estar preparando seu imposto de renda, e se não está, deveria estar preparando seu imposto de renda. A gente não gosta muito desse pessoal que vem cobrar da gente as nossas obrigações, não é? Eles, então, quanto mais, não só se sentiam incomodados por estarem sendo cobrados, mas eles sabiam que o seu imposto estava sendo cobrado para o Império Romano. Eles se sentiam traídos por esses homens. E, por vezes, esses homens, até aproveitando a proteção que eles tinham do Império Romano, eles eram desonestos, eles cobravam mais do que deveriam ali dos seus compatriotas israelitas. E, por isso, eles eram vistos como homens pecadores. O texto também fala de pecadores. E aqui, se a gente entender um pouquinho do contexto, a gente vai ver que são homens que, em geral, não seguiam a lei dos judeus. Eles eram considerados impuros, indignos de frequentarem o templo, podiam ser cegos, coxos, mancos, prostitutas, estrangeiros vivendo ali em Israel, escravos, uma vez libertos, vivendo ali nas ruas, todos marginalizados pela sociedade e, principalmente, colocados no ostracismo, né? Empurrados para fora da sociedade pelos fariseus e os mestres da lei. E quem são esses homens? A Bíblia usa muitos termos ali para descrever eles, algumas pequenas particularidades entre eles, mas no geral os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Eles eram todos autoridades judaicas, acadêmicos profissionais, responsáveis por explicar a lei ali em Israel. Eles eram profundos conhecedores da lei deixada pelos profetas. Mas não só isso, eles também garantiam que ela fosse aplicada ali diariamente. E não bastassem as leis dos profetas, eles também criavam as suas próprias leis, e eles que definiam o padrão de religiosidade a ser seguido ali pela comunidade. E então, quando eles veem Jesus se aproximando dos pecadores, aqueles homens que deveriam ser excluídos do templo, excluídos da comunidade, eles ficam extremamente incomodados e criticam a Jesus. E aí Jesus, então, responde com 3 parábolas. 3 parábolas que têm uma só mensagem central, uma mensagem que Jesus queria dar a eles, os mestres da lei, mas que também pode falar aos nossos corações aqui hoje de manhã. Então, por isso, eu vou pensar em colocar 6 perguntas. No estudo com os jovens, nós também fazemos assim com perguntas. E então, essas perguntas vão nos ajudar a interpretar o texto, observar o texto, interpretar o texto, e nos levar a essa mensagem central que Jesus queria passar ali para eles. E a primeira pergunta é:
quais são os itens perdidos em cada uma dessas parábolas e quais os valores que eles tinham para aquelas pessoas. E aí eu te convido a dar uma olhada no versículo 3. De 3 a 7, nós temos ali a primeira parábola que Jesus conta. Temos um pastor que, tendo 100 ovelhas, perde uma delas e sai à sua busca até encontrar. Certo? Na segunda parábola, no verso 8 ao verso 10, temos uma mulher que, tendo 10 moedas, talvez aí na sua Bíblia esteja escrito dracma. Dracma era uma moeda grega que representava um dia de trabalho de um soldado. Talvez o valor de uma ovelha também poderia ser assimilado ali. E essa mulher então procura a moeda ali dentro da sua casa até encontrar. E por último, no versículo 11, até o final do verso 32, a gente vê um pai que tem 2 filhos e perde um deles. Então a gente tem na primeira parábola, tínhamos 100 ovelhas, uma delas é perdida, 1%. Na segunda, temos uma mulher com 10 moedas que perde uma delas, 10%. E depois esse pai, que tendo 2 filhos, perde um deles, 50%. A gente vê que o valor vai aumentando. Mas invariavelmente, do seu valor, independente de quanto eles representavam ali ao dono, nós temos algo em comum nas 3 parábolas. Não só o fato de termos ali os 3 itens que foram perdidos, mas também de que eles foram achados. Esses 3 itens foram achados. E que nos leva à segunda pergunta. O que acontece quando os itens perdidos são achados? E essa é uma parte muito importante nas nossas parábolas aqui, nessas 3 parábolas que estamos vendo. No versículo 6, o pastor sai à procura da ovelha até encontrar, e quando encontra, se você olhar aí no texto, tem uma ênfase numa palavrinha, ele coloca alegremente em seu ombro, vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e comemora com eles o fato de ter encontrado a ovelha. A gente tem que lembrar que às vezes o pastor era o dono das ovelhas, mas que também poderia ser ali um empregado, que ao voltar ele poderia ter que prestar contas ao seu senhor das ovelhas que ele estava tomando conta. Eles sabiam que eram 100 ovelhas, ele tinha que voltar com as 100 ovelhas. E ali quando ele volta com aquela ovelha encontrada, ele reúne seus amigos e comemora o fato de ter achado a ovelha que estava perdida. No versículo 9, nós temos a mulher. Ela acende ali uma candeia para procurar a moeda, e aqui a gente também tem que pensar que as casas ali da época eram um cômodo só, sem janelas, muito escuras do lado de dentro. Então ela acende essa candeia, começa a varrer até encontrar. E quando encontra, ela reúne as suas amigas, reúne as suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E por último, na parábola do filho pródigo, temos o retrato de um filho totalmente rebelde. Essa palavra pródigo, que às vezes é usada como sinônimo para representar alguém que vai e volta, tem um significado muito mais profundo. Pródigo significa imoral, dissoluto, alguém que é gastador, esbanjador. Então a gente tem aqui um filho que pede ao seu pai um adiantamento da sua herança. Se hoje em dia isso já poderia ser mal visto, ali para eles era uma representação clara de um filho que vira para o seu pai e diz: pai, eu desejava que o senhor estivesse morto. Para mim, vale muito mais os bens que o senhor pode deixar para mim do que o meu relacionamento com você. Esse filho então reúne ali o seu dinheiro, vive uma vida totalmente irresponsável, gasta tudo longe de casa, até chegar ao ponto de não ter nem mais o que comer, e sentir inveja dos legumes que os porcos comiam. E aqui a gente tem que lembrar também que os porcos ali, para os judeus daquela época, eram animais considerados impuros. Então não havia humilhação maior do que estar naquela situação. Esse filho então que está ali, longe, passando fome, sofrendo, percebe a situação que está, o texto fala, caindo em si, percebe a besteira que fez de sair da casa do seu pai, se arrepende
reconhece, ele diz, né, que pecou contra os céus e contra o seu pai. Aqui céus um eufemismo para representar o próprio Deus. Ele reconhece que pecou contra Deus, reconhece que pecou contra seu pai e decide então voltar para sua casa. E antes mesmo dele chegar, o seu pai o vê. Dá até a impressão que o pai estava à procura, à espera. E então esse pai vem correndo até ele, e se você olhar aí, no versículo 20, diz assim, que o pai, cheio de compaixão, o abraçou e o beijou. Colocou nele roupas novas, joias, pediu que os servos preparassem uma grande festa para comemorar o seu retorno. Essa talvez seja uma das parábolas mais contadas e conhecidas das parábolas de Jesus, mais cheia de emoção. E a gente vê então nesses 3 casos, que tem, seja um outro ponto em comum, além do item que foi perdido e que foi achado, mas o fato de que há grande alegria em recuperar esse item. Então a gente tem um homem que faz questão de reunir seus amigos, seus vizinhos e comemorar a ovelha que foi encontrada, uma mulher que faz questão de reunir suas amigas e vizinhas e comemorar ali a moeda encontrada, e um pai que manda matar o novilho gordo, aquele animal separado, preparado para as grandes comemorações, para os grandes casamentos, para as datas festivas. Ele mata aquele animal para comemorar o retorno do seu filho, que estava perdido e foi achado. E se Jesus dá ênfase a essas situações, isso quer dizer que muito provavelmente a mensagem central desse texto está nessa direção. Então vamos agora para uma outra parte do nosso estudo. E aí eu peço de novo a ajuda dos nossos queridos jovens. Nós primeiro fizemos a observação do texto, então agora nós temos que fazer a interpretação desse texto. E a gente vê que Jesus dá as dicas das parábolas, do que elas poderiam significar no final de cada uma delas. O que nos leva então à terceira pergunta. O que representam esses itens perdidos? E o texto deixa muito claro para a gente, o próprio Jesus diz para a gente. Vamos dar uma olhada aí no versículo 7 juntos. Olha só o que está escrito aí, palavra de Jesus. Lucas 15, versículo 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vamos ver agora o versículo 10, o final da segunda parábola. Jesus diz novamente, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os itens perdidos, então, representam o pecador que se arrepende. A ideia que nós vemos não só nesses 2 trechos, mas também muito bem representada na parábola do filho pródigo. O filho que se arrepende e volta para casa, e é recebido com grande alegria pelo seu pai. Então vamos para a quarta pergunta. Por que essa mensagem era importante para os líderes religiosos que criticavam Jesus? Como a gente viu ali no início, né, os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, seja quem for ali, esses homens religiosos, eles não conseguiam conceber a ideia de que Jesus, um homem sábio como eles, né, eles entendiam que Jesus era um homem sábio, que as palavras que ele falavam eram verdadeiras, apesar de não gostarem da forma como Jesus falava às vezes. Eles reconheciam que Jesus era um grande entendedor da lei, ele estava fazendo muitos discípulos, mas eles não conseguiam entender por que ele estava se relacionando com aqueles homens pecadores, os publicanos, aqueles que deveriam ser considerados impuros ou indignos de qualquer relação ou atenção, seja deles, quanto menos do próprio Deus, ou no caso ali, de Jesus também. Eles tinham a sua própria panelinha, eles mantinham os padrões religiosos, eles praticavam a lei, eles tinham seus grupos de discussão teológica, conheciam as Escrituras, oravam a Deus, serviam no templo e criticavam a Jesus por não se enquadrar nesse grupinho. E pior ainda, por se envolver com aqueles que para eles, novamente, deveriam ser retirados da sociedade.
Então a gente consegue agora perceber um paralelo entre aquela situação que Jesus estava passando ali com eles e o que ele nos conta na parábola do filho pródigo. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Como os irmãos podem representar essas pessoas que estavam ali com Jesus? Qual a diferença que a gente vê deles? E aqui então a gente pode fazer esse paralelo do filho mais novo. Impuro, dissoluto, imoral, esbanjador, gastador, mas que se arrepende, percebe o buraco em que ele se enfiou, volta para a casa do pai, pede perdão ao seu pai, pede perdão a Deus e é aceito de volta. E aí podemos fazer um paralelo com os pecadores que estavam ali ouvindo a Jesus. Eles vinham de longe, eles caminhavam muitas distâncias para ir ouvir a mensagem desse Jesus, receber e reconhecer as curas e milagres que Jesus fazia. Eles eram as pessoas que estavam caminhando em direção à mensagem correta, o evangelho de arrependimento, a reconhecer os seus pecados e possivelmente ali se converter aos caminhos de Deus. E enquanto a gente tem ali o filho mais novo e os pecadores ali representados, a gente tem do outro lado o filho mais velho. No versículo 28, se você olhar aí, fala que ele, ao ouvir que a festa para o seu irmão, que ele havia retornado, o que se esperava que um irmão ficasse feliz com o retorno do seu irmão mais novo, que há muito tempo provavelmente ele não ouvia falar a respeito, mas não, ele fica cheio de ira, ao ponto de sequer querer participar da festa. Precisou que o pai fosse a ele, e o texto usa o termo insistir com ele, ao que ele responde: meu pai, trabalho como escravo, nunca desobedeci às tuas regras, nunca fui reconhecido, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Ele não conseguia se alegrar com a volta do seu irmão, porque o seu coração estava voltado para si mesmo, voltado para os esforços que ele fazia em servir ao seu pai, talvez em querer mostrar que ele era diferente do irmão dele. Ele sim era merecedor da herança, ele sim mostrava e comprovava o seu valor. Nas palavras do pai dele, ele não conseguia perceber que tudo o que era do pai já era dele, já pertencia a ele. E assim como aqueles mestres da lei, que apesar de saber tanto das Escrituras, estavam cegos na sua religiosidade, não conseguiam entender a mensagem de arrependimento que Jesus estava pregando, também era para eles. Novamente, eles praticam a lei, eles têm seus grupos de discussões teológicas, eles conheciam as Escrituras, oravam a Deus, serviam no templo, mas não conseguiam perceber o ponto central da mensagem dos profetas. Eles não conseguiam se alegrar em ver um pecador arrependido, se voltando a Jesus, se voltando a Deus. Vamos então para a nossa última pergunta, totalmente explícito no texto. A quem que essa mensagem foi direcionada? Qual era a dificuldade que eles tinham de entendê-la? E a gente vê claramente que essa mensagem de Jesus era direcionada a esses mestres da lei. Eles não conseguiam se alegrar em ver um pecador arrependido, quanto mais reconhecer que eles mesmos eram pecadores e precisavam de arrependimento. Chegamos então ali à mensagem central desse trecho que nós lemos. A grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí então a gente fez a observação, fizemos a interpretação desse texto. Resta agora apenas uma última etapa. Que etapa é essa, jovens? A aplicação. Observação, interpretação e aplicação. Temos uma aplicação primária do texto, aquela que sai diretamente da mensagem central. Se Jesus quer nos ensinar que há grande alegria no céu quando o pecador se arrepende, logo, nós devemos nos alegrar, comemorar, celebrar, quando virmos um pecador se arrepender. Mas se fosse só isso, ia ser muito fácil. Nós aqui na igreja já fazemos isso, não é mesmo?
a gente comemora quando uma pessoa vem à frente fazer sua profissão de fé, nós batemos palmas quando batizamos, nós oramos por essas pessoas, nós estendemos a mão em direção a elas, reconhecendo esse que é um motivo de grande louvor que elas estão fazendo, entregar sua vida a Jesus, reconhecer o senhorio de Jesus na vida delas. A gente se compromete em discipular e cuidar dessas pessoas. Mas eu queria olhar para mais outras duas óticas, outros dois pontos de vista aqui, de aplicações que a gente pode ter para a gente hoje. Lá no início da pregação, a gente falou ali dos dois públicos que estavam ao redor de Jesus, os publicanos e pecadores, exemplificados pelo filho mais novo, e os fariseus e mestres da lei, exemplificados ali pelo filho mais velho. Vamos refletir um pouquinho de como eles são retratados. E aqui, queria que você analisasse o seu próprio coração em busca de qual dessas aplicações que pode, nessa manhã, falar a você, falar ao seu coração. Talvez você se assemelhe ao filho mais novo, rebelde, querendo a sua parte da herança antes da hora, levando uma vida com o objetivo de satisfazer os seus próprios desejos, perdido nas suas prioridades. Talvez, acho que uma forma de nos aproximar um pouco mais com isso você pode ser uma pessoa legal, você tem bons amigos, você tem uma vida boa, vive bem, tem um bom emprego, uma boa família, mas você está distante de Deus. Jesus pode ser um personagem interessante, você conhece um pouco sobre a história dele, mas ele não faz diferença na sua vida. Você não conhece a Bíblia, talvez um pouquinho, mas não coloca em prática. Você não ora, ou às vezes você ora, você lembra de orar quando você está passando por uma necessidade, quando você precisa de alguma coisa, mas a sua prioridade ainda é você mesmo. O seu tempo, você usa para você, o seu dinheiro, você usa para você, as suas prioridades, a sua prioridade é você mesmo. Se esse é você, a mensagem de Jesus, a aplicação para você nessa manhã é essa: se arrependa. Não espere chegar ao fundo do poço, como o filho mais novo, para perceber que as suas prioridades estão erradas. Se você vive para você mesmo, você irá se frustrar. Se você depende de outras pessoas para viver, para ser feliz, elas irão te frustrar. Se você depende do dinheiro, da sua profissão, da sua carreira, dos bens que você tem, eles também irão te frustrar. Se arrependa. Jesus ali no capítulo 6, versículo 37 do Evangelho de João, ele diz que o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá até Jesus, reconheça os seus pecados, se arrependa deles e viva uma nova vida. Assim como o pai da parábola, Jesus está só te esperando, com os braços abertos, cheio de compaixão. E eu posso dizer com certeza, vendo esse texto, que vai ter grande alegria e festa no céu, se você se arrepender e se voltar a Jesus. Mas talvez aqui, uma segunda e última ponto de vista, você está aqui ouvindo essa mensagem e você já sabe tudo isso. Você já coloca tudo isso em prática, você já entende o Evangelho, conhece as leis de Deus, já está na igreja há muitos anos, faz parte dos ministérios, conhece de cor os catecismos, mas essa mensagem também é para você. Não seja como o filho mais velho. Ele se achava superior a seu irmão, ele menosprezou o retorno do seu irmão, ele menosprezou o arrependimento e transformação de vida do seu irmão. Não julgue as pessoas ao seu redor usando a sua regra de religiosidade. E aqui eu não quero dizer só no nosso convívio, na igreja, com os nossos irmãos, mas também daquelas outras pessoas que convivem com a gente diariamente, seus vizinhos, no condomínio, no prédio, seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, da faculdade, às vezes aquele familiar, ovelha negra da família, com problemas. Se Jesus está pronto a receber
a nos receber com braços abertos, pronto a receber essas pessoas com braços abertos? Quem é você para usar a sua regra de religiosidade para ignorar e menosprezar essas pessoas? Mais do que isso também, sonde seu coração, não se perca em sua religiosidade. Ler a Bíblia é muito bom, orar é bom, servir a Deus é bom, estar na igreja é muito bom. Não só bom, como essencial para a vida cristã. Mas tudo se inicia com arrependimento de pecados. Então, quando foi a última vez que você parou para sondar o seu coração, reconhecer o seu pecado? Semana que vem a gente vai ter a ceia, a gente vai ter um momento específico para isso, mas não espere até lá. Pense agora. Não seja como o fariseu, cego em sua religiosidade, distante daqueles que precisavam ouvir a palavra. E aqui a gente pode finalizar. Meus irmãos, guardem essa mensagem, a mensagem central de que Jesus traz para a gente aqui por meio dessas palavras. A grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se você, hoje, nessa manhã, se reconhece como um filho mais novo, se arrependa e corra para Jesus. Ele está de braços abertos, assim como aquele pai, para te receber com compaixão, alegria e fazer uma grande festa. Mas se você se reconhece como o filho mais velho, sonde o seu coração, se alegre com aqueles que se arrependem, conviva e traga aqueles que necessitam aos pés de Jesus, seja exemplo para eles. E lembre-se, a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Eu queria então terminar, meus irmãos, orando por nós, pelos nossos corações. Abaixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua compaixão. O Senhor que é santo e glorioso, que estás nos céus, não precisaria de mais nada e nem ninguém. Mas ainda assim, olha para nós, pequenos e frágeis, pecadores, perdidos no fundo do poço, e nos recebe de braços abertos. Tira a nossa sujeira, nos traz a salvação, nos dá o Espírito Santo, nos torna limpos para poder viver e servir ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer os nossos pecados, ajude-nos a nos arrepender, ajude-nos a ter uma vida de obediência e ajude, Senhor, que a gente tenha a alegria na sua salvação, que a gente aprenda a celebrar a sua salvação e a vida daqueles que se arrependem. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela fala aos nossos corações, obrigado porque ela nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar o